Oi, nono ano, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, agora de forma híbrida, alguns alunos presenciais, outros à distância, mas vamos ter a mesma continuidade, mesma orientação, estamos aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Nessa reta final do ano estamos juntos. Vamos começar agora com o Oriente Médio. Vou pedir que vocês façam a leitura da página 218 a 229 do livro e depois respondam página 225, 228 e 229, tá bom? O Oriente Médio é uma área de intensas informações, né? A gente tem informações positivas, negativas, cada um tem uma opinião diferente sobre o Oriente Médio. Aqui são os países que compõem o Oriente Médio, né? Esse território que fica entre África e Ásia. E é uma área de muita instabilidade política, religiosa, econômica. E muitas pessoas acham que o Oriente Médio é só pobreza, destruição, guerras civis, bombas, homens-bombas, pessoas horríveis, mas não. O Oriente Médio é uma área muçulmana, islâmica, mas o Oriente Médio existem pessoas civis muito boas, normais, existem países desenvolvidos, muito industrializados, tecnológicos, com muito dinheiro, né? Então a gente vai entender isso agora. Entre os fatores que mencionam a dimensão do Oriente Médio, né, há uma importância cultural, histórica e econômica muito grande do Oriente Médio, porque é nessa região que surgiram as primeiras civilizações do mundo. É a região onde está o berço do judaísmo, o berço do cristianismo, o berço do islamismo, e também é muito importante no cenário econômico mundial, principalmente por causa das reservas de petróleo. O Oriente Médio ele é riquíssimo em petróleo, né? As maiores reservas de petróleo do mundo estão no Oriente Médio. E é justamente essas divergências políticas e religiosas que causam tantos problemas e guerras civis, né? Esse berço da civilização e das principais religiões do mundo. Vamos falar de Israel um pouquinho, né? Israel é considerado o único país desenvolvido do Oriente Médio. Por que ele é considerado assim, né? Israel é considerado o único país desenvolvido por causa da indústria. O setor industrial de Israel é muito expressivo. A agricultura é modernizada, a presença de centros de pesquisas tecnológicas. O Estado de Israel é muito desenvolvido, tanto na era tecnológica, quanto a agricultura mecanizada, quanto no setor industrial. Mas hoje em dia, não temos só Israel desenvolvido no Oriente Médio. Nós temos outras nações da região, além de Israel, que têm mostrado um destaque econômico muito grande, né? Nós temos exemplo aqui nos últimos anos os Emirados Árabes. Essas imagens que vocês vão ver são do Oriente Médio. E muita gente não tem consciência disso, não entende que são países do Oriente Médio extremamente desenvolvidos, ricos, cheios de tecnologia, com uma qualidade muito superior a outros países da Ásia e de outros lugares. Então, aqui, ó, Emirados Árabes, o Catar, olha o Catar como é lindo à noite, né? Omã, Bahrein. Esses países eles ganharam uma projeção internacional por apresentarem desenvolvimento econômico acima da média. Comparando aos demais países da região do Oriente Médio, eles desenvolveram uma economia muito grande, né? Então, os maiores recursos desses países, Emirados Árabes, Catar, Omã e Bahrein, são as grandes reservas de petróleo e o grande potencial energético, né? O petróleo e o potencial energético. Países extremamente desenvolvidos dentro do Oriente Médio. Há um paradoxo muito grande dentro do Oriente Médio entre o petróleo e a água, né? Os países do Oriente Médio juntos, eles têm a maior reserva mundial de petróleo do mundo. No entanto, eles convivem com escassez muito grande de água, em razão do clima árido da região, do clima semiárido, caracterizado por baixa pluviosidade, pouca quantidade de chuvas durante o ano. Então, há um paradoxo grande. Enquanto os países do Oriente Médio têm a maior reserva mundial de petróleo do mundo, sofre com a escassez de água, que é imensa, né? A água lá é muito... enquanto o petróleo é chamado de ouro negro, há uma escassez de água. A água é tratada como uma riqueza muito grande lá.
O Oriente Médio é palco de muitos conflitos, né? Quais são as principais causas dos conflitos no Oriente Médio que a gente sempre vê na televisão? Questões religiosas são a principal causa, mas temos disputa por petróleo, por território, e tem disputa no Oriente Médio pela posse da água, né? O território onde a água passa, as nascentes de rios, um país diz que é dele, o outro país diz que é dele também. Então, além de retaliações internacionais justificadas por atentados terroristas, há muitos outros problemas, né? Problemas locais, porque muitos países acabam entrando dentro do Oriente Médio, causando devastação, causando problemas, justificando que é uma retaliação aos atentados terroristas que ocorrem no mundo, né? Só que os países não deveriam ser culpados por atentados terroristas de grupos minoritários, né? E toda a população civil do Oriente Médio acaba sofrendo com esses atentados, né? Muita destruição, muito conflito, muita morte de população civil, morte de muitas pessoas e devastação mesmo. Essas imagens que vocês estão vendo são o outro lado do Oriente Médio, que é aquele que a gente vê na televisão, onde só há destruição e guerra. Então, as pessoas que vivem aí vivem em uma zona de guerra, né? Principalmente por questões religiosas, disputa por petróleo, por território, por posse de água também. Aí vejam só. Ocorreu um acordo chamado Acordo de Oslo, que representou um avanço muito grande para a Palestina. É bom a gente entender isso, né, para a gente não ficar perdido. Há um grande conflito entre Israel e Palestina, né, dentro do Oriente Médio. O Estado de Israel, ele não reconhece a criação do Estado da Palestina, né? Então, os judeus e os palestinos, eles vivem num conflito duradouro e antigo há muitos anos. Os judeus já habitavam a região da Palestina por mais de 4.000 anos. Os judeus habitavam essa área. Em razão da invasão do Império Romano, eles se espalharam por diversas partes do mundo, os judeus, né? Então, esse processo de saída dos judeus foi chamado de diáspora. A partir de então, os povos árabes eles passaram a ocupar a região, que são os palestinos. No início do século XX, os britânicos entraram em guerra, houve uma dominação desse território, e ocorreu uma imigração judaica de volta para a região, que são os movimentos istonistas. Os judeus começaram a voltar para essa área de Israel. Então, os judeus voltaram para a região que era deles, há mais de 4.000 anos, mas ela estava ocupada por quem? Pelos árabes palestinos, né? Então, começou, após a Segunda Guerra Mundial, um conflito muito grande, onde os Estados Unidos teve que intervir e estabeleceu a partilha dos estados. Dividiu o Estado de Israel em dois. Dividiu entre Estado de Israel e Estado da Palestina. Só que essa divisão configurou 56% do território para os judeus e 42% para os palestinos. E houve uma divisão de Jerusalém, ficou como um Estado internacional, neutro, porque Jerusalém é uma cidade sagrada tanto para os palestinos quanto para os israelenses, para os judeus. Então, Jerusalém ficou como um território neutro de ambas as religiões e povos. Só que Israel não aceita, né, que não reconhece a criação dos estados palestinos. Então, essa guerra árabe-israelense, ela dura muitos anos. Houve a guerra do Yom Kippur, a guerra dos 6 dias, muitos acordos tentando resolver, até que, em 1993, ocorreu os acordos de Oslo, né, quando as negociações na Noruega, Israel devolveu a faixa de Gaza e a cidade de Jericó para a Cisjordânia, e os palestinos, no entanto, não abriram mão da Cisjordânia e da parte oriental de Jerusalém. Então, começou um novo conflito. Então, é a área mais cheia de conflito, é a faixa de Gaza, a área que tem mais instabilidade política, instabilidade civil mesmo, de guerras, é a faixa de Gaza, no Oriente Médio, por causa desse conflito entre judeus e palestinos. Aqui a gente tem uma foto de uma guerra que houve em 1980 entre Iraque e Irã. E é muito importante que a gente tenha essa lembrança dessa guerra, porque essa guerra entre o Iraque e o Irã, ela foi uma guerra muito importante, né?
Era a guerra a posse do canal do Shet El Árabe. É uma região do estuário nos rios Tigre e Eufrates. Então, eles guerrearam por causa da posse desse canal. É uma guerra basicamente por água, né? É um canal que também serve para levar e trazer mercadoria. Então, houve uma guerra entre Iraque e Irã em 80 que ficou muito importante na história. Aqui a gente tem uma imagem dos soldados americanos invadindo o Afeganistão em 2001. Né? A desculpa dos Estados Unidos é porque ele tinha que derrubar o regime talibã, acusado de ter ligações com o atentado terrorista do 11 de setembro em 2001. Então, depois dos atentados terroristas do 11 de setembro nos Estados Unidos, os Estados Unidos enviou o exército para o Afeganistão e ocupou o território com essa desculpa que tinha que destruir o regime talibã, que era terrorista. Assim, eles fizeram muitos benefícios, mas também eles trouxeram muitos problemas para a região. Não só foram benefícios positivos, né? Os Estados Unidos, dentro do Afeganistão, trouxe um momento de paz, mas também alguns conflitos, mortes, destruição. As cidades ocupadas pelo exército estadunidense acabaram ficando devastadas, né, por causa dos conflitos. Em 2003, houve a Guerra do Iraque, né? Aqui vocês estão vendo algumas imagens. Nessa guerra do Iraque, os Estados Unidos acusavam o governo do Iraque de apoiar o terrorismo e ter armas químicas de destruição em massa. Então, nem tinha provas, mas os Estados Unidos invadiu o Iraque e provocou uma guerra grande entre o governo iraquiano e o governo dos Estados Unidos. Muitas pessoas morreram inocentes. Então, os Estados Unidos invadiu o Iraque em 2001 com essa acusação, a alegação, né, de que ele apoiava os terrorismos e que tinha armas químicas de destruição em massa, por isso que tinha que destruir. Foi uma guerra muito feia. Em 2003, perdão, foi 2000, não, foi 2003. Não vamos deixar de terminar a aula sem falar dos curdos, né? Os curdos, eles são considerados uma nação sem Estado. Por quê? O povo curdo é uma nação sem território fixo. Ele reivindica a criação do Estado do Kurdistão. Então, o povo curdo, ele vive no Oriente Médio, mas eles não têm uma nação, eles não têm um povo que represente eles não têm um país que represente. Então, o povo curdo, ele vive no Oriente Médio, mas não tem um território fixo. Eles reivindicam que se crie o Estado do Kurdistão para que eles possam viver lá. Né? Hoje nós temos 6 países do Oriente Médio que são integrantes da OPEP, que é a Organização Mundial do Petróleo. Essa organização controla o volume, produção e o preço do barril do petróleo no mundo. E no Oriente Médio estão as maiores reservas de petróleo, como eu já falei, que é uma fonte de energética mais usada no planeta. Eu espero que vocês tenham entendido bem, façam a leitura do capítulo e qualquer dúvida a gente tira segunda e terça, tá bom? Beijo!